Salve, salve nação, bora para mais um vídeo aí trazendo, né, tudo sobre aí o empate do Flamengo com o Grêmio, jogo no Maracanã. Logo, logo aí vai ter coletiva de imprensa aí com o Felipe Luiz, beleza? Bora aí ver tudo que repercutiu sobre esse jogo que eu esperava que o Flamengo aí, pelo menos, cara, sairia com a vitória. Assim, não importa, eu achei que o placar seria 2-0, né? E eu achava depois, né, da ótima goleada aí que o Flamengo teve contra o Vitória, né, enfim, um empate ficou com um gosto aí um pouco amargo, né. Bora acompanhar aí tudo que tá, né, repercutindo aí na ESPN a respeito desse jogo. E também antes aí da gente acompanhar o vídeo, faço, né, o convite, se inscreva no canal, dê o seu joinha aí, deixe nos comentários o que vocês acharam, né, do jogo de hoje. E também, obviamente, para vocês estarem concorrendo aí, faça sua inscrição no canal para vocês estarem concorrendo a um sorteio, né, da camisa oficial do Mengão aí, beleza? Bora acompanhar o vídeo. Bastante. Era esperado, né? Todo mundo estava até antes do jogo ou depois da goleada do Flamengo contra o Vitória. De quanto vai ser a vitória do Flamengo, né? Ninguém falava de empate, de vitória do Grêmio. Todo mundo muito comentando como vai ser a postura, o que o Mano vai preparar para tentar anular o Flamengo. Então o esperado era esse, Flamengo com a bola, o Flamengo no campo ofensivo, pouco produziu ofensivamente o Grêmio, principalmente no primeiro tempo, né, que a gente está vendo esses melhores momentos. Mas assim, o Flamengo também teve a posse, jogou em cima do Grêmio, mas chances claras foi ter no final do primeiro tempo, duas com o Pedro, né? Uma defesaça do Volpi e a outra o Pedro antecipa ali, tira e o zagueiro antes de entrar consegue tirar. O Flamengo não estava conseguindo furar essa retranca. O Mano armou bem ali, um comprometimento tático de todos os jogadores do Grêmio, correndo muito, sabendo que é inferior e que teria que marcar muito. Quando volta para o segundo tempo, a Arrascaeta faz logo esse gol e deu aquela expectativa no Maracanã. Agora vai deslanchar, né? Saiu o primeiro. Agora o Flamengo vai encaminhar essa vitória aí, até com goleada. Mas não aconteceu isso. De repente baixou um pouco esse rendimento. O Grêmio tem o seu mérito, né? E principalmente o Volpi. Mas o Flamengo teve algumas oportunidades, não matou o jogo. O Felipe Luiz começou a fazer as mudanças, né? Bota Bruno Henrique, colocou o Luiz Araújo antes, colocou o Emerson Royal também pela direita. Foi mexendo na equipe. E aí aquela coisa, você não mata o jogo, o Grêmio tem bons jogadores, né? Tava com essa postura, mais uma defesaça aí do Volpi, espetacular. Espetacular mesmo. Mas aí num lance que a gente discute, né, Zé Elias? Todo dia, né? Todo dia, você também, o Jailson, o Bruno. É esse pênalti, o critério. Uma hora outra hora não é, uma hora tem juiz que marca, outro juiz não marca, uma hora o VAR chama no chão, pega no braço, realmente pega no braço. Não vi o braço do Ayrton Lucas tão aberto, ele está na corrida, é o movimento que ele tem que fazer, ele está na corrida, o que ele vai fazer? Ele vai correr com o braço para trás? É difícil. Muito curto, né? O cara tá ali pertinho, não dá tempo nem dele recolher o braço. Mas é a interpretação, hora dá pênalti, hora não dá pênalti. E pegou no braço, vai olhar, não tem jeito. Nem precisou olhar, né? O VAR já falou. E aí vem o empate. Vem um empate que não era o que a torcida do Flamengo estava esperando, não é um bom resultado dentro de casa. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, se vence esses 2 jogos, ultrapassa o Flamengo, né, na pontuação. A coisa começa a encurtar mais, mas é como o campeonato vai ser. Vai ser assim disputado até o final. Por que o Flamengo não conseguiu abrir a vantagem, ou abrir não, ampliar a vantagem, hein, Jailson, apesar de tanto volume de jogo? Volpe. Foi o Volpe. Hoje o Volpe agarrou muito. O Flamengo até assim, criou algumas oportunidades, criou ali, como o Zinho bem disse ali no final do primeiro tempo, mas olha aí, ó. Esse daí foi o Volpe. Na sequência... Logo depois é o Noriega, Depois é o Noriega que salva em cima da linha. O Flamengo começou o jogo mais ou menos na batida do que foi o jogo contra o Vitória. Muitas jogadas pelas pontas, o Varela indo muito pelo lado direito, Samuel Lino indo pelo lado esquerdo também, Ayrton Lucas chegando, enfim. O Flamengo continuou trabalhando as inversões
que fez contra o Vitória também, né? O Saul tentando virar a bola de um lado para pegar a defesa do Grêmio ali naquele balanço, né? Tentando pegar nas costas dos laterais. E o meio-campo do Flamengo hoje sem o Jorginho não adianta. Mesmo o De La Cruz sendo um baita jogador, o Jorginho faz muita falta. O que o Jorginho faz desse meio-campo do Flamengo é outro nível. Então, assim, o Saul conseguiu ali ir jogando a bola de um lado para o outro. Os pontas também chegaram à frente, criando oportunidade principalmente para o Pedro e para o Arrascaeta. Só que o Volpi teve uma tarde espetacular, como o Zinho destacou muito bem. Além de ter sido o homem do jogo nas defesas, ainda vai lá e bate o pênalti com uma tranquilidade danada em pleno Maracanã. Ele foi muito bem na cobrança do pênalti, esperou, ainda deu um pulinho ali, né? Porque conseguiu ele nem deslocar tomou o Rossi. distância, né? Nem tomou distância. Então conseguiu deslocar o Rossi ainda. E é um resultado realmente que a torcida do Flamengo não esperava. Tava toda essa empolgação oba-oba. Até um amigo que trabalhou com a gente, lembra dele, Zinho? O Brandão, Jorge Brandão, lembra dele lá da Fox? Não sei se você vai lembrar. Com certeza. Lembra, né? Com certeza. Ele, antes do jogo começar, ele já estava mandando mensagem. Esse clima não vai ser bom, tá? Esse oba-oba todo depois desse 8-0. Mas era normal que tivesse, não era? Mas ele já falando, isso daí não vai dar certo, isso daí tá cara de empate e olhe lá. E o Brandão, para variar, estava com a razão. Mas assim, o Flamengo criou oportunidade. Criou chances, mas parou no Volpi. Não foram tantas, né? Não foi aquele volume absurdo de uma chance atrás da outra. Criou algumas, mas o Volpi teve uma tarde espetacular. Então foi mais mérito do Volpi ter acontecido esse empate? E do Mano também, só para complementar. Mas o Zé... Penso que... Do Mano também, por quê, Zé? Penso que armei a minha equipe muito bem. Penso que fiz a minha primeira linha com 5 jogadores. Coloquei outros 4 aqui bem próximos, dentro da área, e o último lá no fundo, esperando o contra-ataque. Boa noite, o Carlos boa noite. Vinícius sozinho, né, Zé? Ficou sozinho lá. O Mano fez 2 linhas, né? Fez uma linha de 5 jogadores ali na primeira linha na linha defensiva. Depois ele tinha uma variação que o Bright White às vezes saía para fazer um segundo jogador ao lado ali do Carlos olha Vinícius. Esse dado, desculpa, Zé, que interessante. Só para confirmar o que você tá... O primeiro chute do Grêmio no gol foi do goleiro, do Volpi. O gol. A primeira finalização no gol, né? O Grêmio chegou a finalizar, mas assim, para fora. Por exemplo, aquele chute do Pavão que foi quase na bandeirinha de escanteio. De primeira. Mas no gol, a primeira foi o gol do Volpi. Mas o time do Grêmio, e é normal, qualquer equipe, dificilmente, acho que talvez o Palmeiras, pela sua característica de jogo do Abel, possa tentar jogar um pouco mais contra o Flamengo, que eu acho bem difícil. Não sei. Né? Talvez, eu estou falando talvez, mas no resto, acho que todas as equipes têm que se comportar dessa forma contra o Flamengo ali. Você tem que primeiro tomar o cuidado necessário para não tomar gol nos primeiros 15 minutos, porque o Flamengo dá um abafo, é muito forte, pressiona, rouba a bola, pressiona e joga em velocidade. Né? O Arrascaeta joga muito fácil, o Saul. Hoje eu concordo com o Jailson em relação ao Jorginho. O De La Cruz entrou, dá para você ver que ele é bom jogador, mas tem algumas limitações. E quando você acostuma ver o Jorginho jogando, né, ao lado do Saul, ou o Jorginho ao lado do Alain, a forma como o Jorginho joga, a intensidade do jogo, a velocidade que a bola corre, ela é totalmente diferente. Então hoje, com o Saul e com o De La Cruz, vamos dizer assim, que ficou um pouco mais lento no sentido da bola rodar de um lado para o outro, porque o Jorginho ele dá dinâmica, ele aparece, ele vira o jogo, ele faz todo mundo se movimentar. Mas acho que como foi lá no jogo no Beira-Rio, né? Sim. Aqueles lances que a gente mostrou, né? Então isso é fundamental, né, para a equipe do Flamengo, esse dinamismo, essa intensidade de Jorginho. Mas assim, mesmo o Mano colocando todo mundo lá atrás, só o Carlos ali na frente, o Carlos Vinícius ali na frente, você vê a quantidade de jogadas e a quantidade de oportunidades que o Flamengo teve no finalzinho do primeiro tempo com as defesas do Volpi. E é aquela história, se você não mata, uma hora... Tinha um treinador, Nelsinho Batista, falava sempre assim, falava assim, olha, é uma oportunidade para matar o jogo, mata. Porque mesmo o time que não passou do meio campo, se ele tiver uma chance, ele vai empatar. E foi o que aconteceu com o Grêmio hoje. Teve uma chance, foi lá e conseguiu fazer o gol. Agora, vamos discutir de novo? Acho que não é necessário. Foi pênalti, não foi pênalti? Acho que é o seguinte, os jogadores de futebol hoje, quando entrarem na área, tem que cortar o braço. Corta o braço, ou senão amarra, porque assim, o Ayrton Lucas estava fazendo um movimento de corrida, não tem como você diminuir, entendeu? Pode ver que ele nem vê a bola, né? Porque ele está olhando justamente o movimento da corrida, ó.
Ele tá correndo. Ó. E é natural, porque se você corre, né? Você é triatleta, todos nós aqui corremos e tal. A perna direita na frente, o braço esquerdo. Ele tá correndo, né? Ele tá correndo. Braço esquerdo faz um movimento para você, é biomecânica, né? Sim, e não tem como é que você vai cortar? Ó? E não é nem aquele cruzamento que o cara chega, que o zagueiro chega já com a mão para trás para justamente Então, porque o defensor muitas vezes já vai com a mão para trás. Sim. Ele deveria ter ido, Zé. Não, mas ali não dava, porque eles estão correndo, estão apostando corrida, entendeu? Sim. Não é aquele cruzamento que o cara chega já com a mão, com a bola dominada, controlada, que aí o cara vai cruzar e aí o zagueiro sim tem que sair com os braços para trás para justamente evitar. Não foi, ó. Ele está fazendo um movimento natural, apostando corrida, e aí o Pavão erra o chute, né? Vamos falar, ele erra, né? Ele foi cruzar, né? Ele erra, porque se ele cruza correto, ele bate estilo banana e põe a bola no meio da área ali para o jogador do Grêmio fazer o gol. Sei. Era só ele bater assim. Como ele bateu de tornozelo, de osso do pé aqui, ele erra e a bola vai na mão do Ayrton Lucas. Entendeu? Mas eu acho que, para mim, eu não marcaria. A gente vai ouvir o Felipe Luiz, mas o Boto, dirigente do Flamengo, ele tá bravo com a arbitragem lá na zona mista. Então vamos para lá agora e depois, mais para frente, a gente ouve também o Felipe Luiz e, claro, o Mano Menezes, os outros personagens da partida. Mas o assunto de arbitragem tá quente por lá. Vamos ver. Estou preocupado com a arbitragem. Estou muito preocupado. Não é o penalti, que até parece que é penalti, matematicamente é impossível uma equipa que tem 67% de posse de bola, que faz 26 finalizações contra 6, tem 13 escanteios contra 0, e o árbitro consegue marcar mais faltas para o Flamengo do que para o Grêmio. E isto é um padrão que já se tem verificado em algumas partidas, e isto é impossível. É impossível que os nossos jogadores, cada vez que tocam nos jogadores do adversário, é falta, e os adversários tocam, e de que maneira, em nós, e os árbitros não veem faltas. E é isso que me preocupa, e é isso que eu peço alguma atenção, que o campeonato seja decidido mesmo dentro do campo. Está bem? Hoje eu achei que o critério dele foi diferente em momentos do jogo. Apitar pelo seguro, vou dar essa falta porque para não prejudicar, sabe? Mas não é, você tem que deixar o jogo rolar. E futebol é assim, é contato, chegar forte, a gente não pode tirar o pé. Mas fazer o quê? Cada um tem o seu critério e sua forma de apitar. Entendo que errar é humano e tudo mais, só que no decorrer de 90 minutos você apitar uma faltinha aqui, picar ali, parar aqui é complicado, né? O time vai esfriando o jogo pro outro time e não é isso que a gente não gosta, né? Não é, o futebol tem que jogar, correr, deixar o jogo rolar e é isso. A principal reclamação do Flamengo, viu, Zinho, não é nem em relação ao lance do pênalti, tá, do Ayrton Lucas, mas em relação a quando o Flamengo vai lá, faz a pressão na saída de jogo do adversário, o árbitro a todo momento parava a partida. O Flamengo tem razão em reclamar? Olha, assim, no jogo todo teve dois lances que me chamaram a atenção, né, nessa coisa do critério do árbitro. Ele não dá um cartão para o Varela, que vai para a disputa com o Kahneman, e o Kahneman é mais rápido, e ele, com o pé alto, atinge, né, a barriga, costela do Kahneman. Eu acho que aquele lance era para cartão amarelo, para o Varela. Né, a intensidade que ele entrou no lance, ele não tinha essa intenção, mas pegou no adversário e foi um lance mais violento e merecia. E aí depois ele dá um cartão pro Léo Ortiz, que tira o Léo Ortiz da próxima partida do Flamengo contra o Juventude, que o Léo Ortiz toca na bola. Isso. Foi só bola. É verdade. Nem falta pra mim foi. Não foi nem falta. Então, assim, não, o Carlos Diniz estava caindo antes de tocar. Eu acho que ele erra pros dois lados, porque... E o Kahneman ainda deu Ave Maria, o Kahneman, pelo amor de Deus. Que ele deu, que só pegou o pé do De La Cruz também, não deu nada. Benzinho. Não achei, assim, essa reclamação do Boto, né? Eu não achei absurdo, que o árbitro inverteu, que o árbitro carregou o Flamengo, só parava a jogada do Flamengo. Não me chamou a atenção isso. Me chamou a atenção esses dois lances, que um era a favor pro Flamengo e o outro contra. O cartão eu daria pro Varela, não pro Léo Ortiz. E acabou prejudicando o Léo Ortiz ficar fora do próximo jogo. Agora, o lance do pênalti, eu não estou aqui carregando o árbitro ou o VAR. Eu tô reclamando de um critério estabelecido
que não existe no Campeonato Brasileiro. A gente discutiu a Copa do Brasil, o pênalti que o Vasco pedia, que a bola pega no braço do Marlon Freitas. Eu e o Zé Elias achamos que foi pênalti no programa. O Pascoal, como sempre, discorda de mim, falou que não foi pênalti. Mas é nítido o braço do Marlon Freitas aberto. Concordo com vocês. Até diferente do lance de hoje. E o Jailson também. Eu acho até diferente do lance de hoje. Era o chute pro gol, porque quando o cara chuta para o gol, se vai entrar ou não é uma outra coisa, mas a bola ia pro gol. Sim. E o cara com um movimento que não é o natural, um braço muito levantado, para mim é pênalti. Um lance como esse hoje é um cruzamento que você não sabe nem o que vai acontecer, que é o último recurso do cara, porque ele chega apertado, bate mal na bola, como o Zé Elias falou, e eu não sei se o cara não chuta assim. Vamos ver o que acontece. De repente pega no braço. Sim. E o jogador do Flamengo vem no movimento. É discutível, é critério. Só que assim, vai marcar pênalti nesse lance? Marca em todos os jogos. Eu até fiquei na dúvida se a bola, no momento ali da corrida, não pega primeiro até na perna do Ayrton Lucas e depois pega no braço. Eu achei que bateu no braço esquerdo do Ayrton Lucas. Pegou no braço, sim, pegou. Na hora do movimento de corrida. Acho que não tá nem em discussão, né? Na hora do movimento de corrida, a bola acabou ali batendo no braço do Ayrton Lucas. Eu entendo, obviamente, a questão. Eu já falei algumas vezes isso em relação à regra de mão. Eu já não sei, porque tem, como o Zinho estava falando, e o Zé Elias também, né? Tem hora que eles marcam pênalti, tem hora que não. Nessa daí eu também achei que estava muito próximo o pavão do Ayrton Lucas, mas a regra, a vida que segue. O problema para mim dessa jogada em si não é nem o final dela, que acaba terminando no pênalti. Para mim é o início, porque o Ayrton Lucas viu que o pavão estava indo nas costas dele antes. E o Ayrton Lucas não deu o passo para trás para tentar tirar, né? Para tentar fechar o espaço à diagonal do pavão. E aí ele viu, porque é um pouco antes, né? Não vai ter nesse recorte. Ele olha e aí bola nas costas do Ayrton Lucas e o pavão consegue chegar na frente dele e faz o cruzamento. Só aí que é uma reclamação recorrente da torcida do Flamengo em relação ao Ayrton Lucas. A questão de bola na área nas costas dele e a questão agora de inversão de jogo também nas costas dele. Então, para mim, esse é o ponto principal. E aí também volta a discussão em cima do Felipe Luiz em relação ao reserva imediato do Alexandre. Ou Vinha ou Ayrton Lucas. Porque ainda tem o Vinha. Porque teve aquela partida contra quem que foi? Foi contra o Red Bull, que o Vinha entrou e jogou bem? O Vinha deitou, foi contra o Red Bull, exatamente. E aí até chamou a atenção que ele estava um tempo fora e de repente voltou bem? Exatamente. Né? Aí tem justamente essa questão que é levantada. O Vinha foi muito bem naquele jogo. Acredito que já esteja com ritmo também. O próprio jogo contra o Vitória, o Vinha entrou no lugar do Alexandre. O Alexandre saiu. Verdade. Foi o Vinha que entrou. Sentiu logo no início, não foi o Vinha? Com 24 minutos. E aí hoje é o Ayrton Lucas que joga a partida e acaba tendo esse erro. Para mim o erro foi a bola. Tudo bem, o pênalti ali foi questão do árbitro, mas o erro para mim é a bola nas costas dele mesmo. O Flamengo vai então a 47 pontos, tá? Segue, claro, na liderança da competição. O Felipe Luiz está falando, vamos acompanhar? Claro. Vamos, acho que é importante. Íntegra. É sempre bom, né? Vamos ouvir o Felipe Luiz, depois, claro, tem o Mano Menezes, tem o pessoal do Grêmio também pra gente comentar. Vamos lá. O Flamengo em 2019, né, foi aquele sucesso todo. Na maioria dos programas esportivos sempre há uma comparação usando o Flamengo de 2019 como uma referência, né? Foi assim com o Atlético Mineiro, Palmeiras, o próprio Botafogo passou por isso. Mas hoje, o seu Flamengo de 2025, pelos números, é de fato superior ao Flamengo de 2019. Você tem um saldo de gols melhor, você tem mais pontos até o último jogo da última rodada. Você tinha mais saldo de gols, mais pontos nesse mesmo momento da temporada. Eu queria saber se você acha que o seu Flamengo atingiu a maturidade ou se ainda tem a evoluir. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão do time nesse momento da temporada. Flamengo de 2025 é o Flamengo de 2025, não se compara com nenhum outro ano da história do Flamengo. É um Flamengo que quer fazer história, que quer tentar ser campeão e que tem uma longa caminhada pela frente. Temos que pensar simplesmente em ganhar os nossos jogos e tentar ganhar o máximo de jogos possível para tentar ficar na frente de todos os adversários para poder ser campeão. Esse é o nosso objetivo, não se comparar com outros anos, nem com outros números, tentar fazer a nossa história. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise da partida de hoje, qual o sentimento que fica após esse empate no gol de pênalti
E também sobre as alterações que você fez. O que você buscou, por exemplo, na saída do Pedro, a entrada do BH, foi porque ele estava cansado? Ou uma formatação diferente para essa equipe do Flamengo? Obrigado. Não, o jogo de hoje foi um jogo onde fomos muito superiores. Tivemos muitas chances de fazer gol. Um volume muito grande de jogo. Verdade que jogo muito parado, né? Muito parado muitas vezes. É o jogo tipo do jogo que eu não gosto. Mas criamos inúmeras chances e o mais que o suficiente para fazer o primeiro e também para fazer o segundo. E num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando, né? O futebol brasileiro é muito complicado, muito difícil, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio e levantar a cabeça, pensar na próxima. Sobre as alterações, o Pedro, já estávamos no momento do jogo que eu sentia que o time estava indo para trás, o adversário estava nos pressionando mais, tanto com bola e tanto sem bola, então precisávamos de velocidade, pressão. Por isso que optei por colocar o Bruno. E é isso. Ok. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite. A torcida no intervalo xingou muito o árbitro. E eu sei que é a sua postura de não reclamar de arbitragem. Mas a gente sente no time do Flamengo que não tem um jogador, que seja o capitão hoje, que é o Arrascaeta, que vá no árbitro. Falta isso ao time do Flamengo? Existe alguma orientação para os jogadores não irem no árbitro, mesmo em lances que nitidamente a arbitragem errou, como num carrinho do Kahneman, me parece, né, no De La Cruz, que nem falta ele marcou, enquanto ele dá um cartão amarelo para o Léo Ortiz? Não, os jogadores eles falam com o árbitro, só que eles estão tão concentrados em vencer, não é o trabalho deles, ir lá brigar com o juiz e ficar reclamando toda hora. Quem tem que fazer o trabalho dele é o juiz, que tem que apitar o que tem que apitar. Né? O que eu sinto realmente é que... o que eu gostaria que colocassem um jogo para o árbitro e corrigissem o que ele faz também. Que ele assistisse, que ele revesse o jogo. As coisas que eles erram. Que eu não tenho muita dúvida se eles fazem isso. E os erros se repetem. Os critérios não se corrigem, os erros se repetem. O jogo fica picotado, chato, 500 mil faltas que não são e critério zero. Isso me decepciona muito porque o que nós queremos o que nós mais queremos é isso, não se preocupar com o árbitro, não se preocupar com o juiz, pensar simplesmente no jogo. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Eu queria te perguntar sobre o De La Cruz, né? Ele voltou, já estava à disposição, mas hoje jogando como titular, participou bastante do jogo e deu para perceber que o time parece que sentiu um pouco a saída dele, o meio-campo ali ficou meio aberto com a saída do De La Cruz. Eu queria que você falasse sobre a importância de tê-lo bem fisicamente para o seu time. E a saída dele foi só por uma questão de cansaço ou foi alguma estratégia mesmo? Ele pediu para ser substituído. É um jogador que se recuperou, está conseguindo ter uma sequência de treinos, está bem novamente. É um jogador que nos dá muita dinâmica no meio campo, tanto em ataque como em defesa. Um dos pilares dessa equipe também e muito feliz de tê-lo de volta, né? No momento que ele saiu, e você falou que o meio abriu, realmente estávamos no momento onde o nosso time já estava sofrendo, né? Já estava um pouco, não sofrendo, senão com dificuldade de sair e não simplesmente pela saída do De La Cruz, senão pelo momento que a equipe estava talvez tentando mais defender o resultado que continuar com as dinâmicas e aí acabamos sofrendo mais. Felipe, boa noite. Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Você comentou agora há pouco que no segundo tempo o Grêmio impôs a vocês uma necessidade de ter velocidade e você acabou mexendo pelo Pedro no lugar, colocando o Bruno Henrique. A minha dúvida é se a não utilização de jogadores como Cebolinha, Michael, Juninho, por parte sua, por escolha sua, não traz para a torcida uma sensação de que eles serão de fato inutilizáveis no resto da temporada, até porque em uma partida onde o Flamengo ganha de 8-0 do Vitória, eles não entrarem é até comum, é esperado talvez, mas numa partida onde o Flamengo estava sendo pressionado pelo Grêmio 1-1, por que não a utilização, porque a não utilização desses jogadores, por favor, e se também isso é um sinal para a torcida de que no restante da temporada eles não estão nos seus planos também. Obrigado.
O Juninho não estava no banco, não poderia entrar. Sim. Sim, o Cebolinha e o Michael, sim. Mas eu sinto que os dois jogam na mesma posição, que na posição do Lino. Eu sentia que o Lino está num momento bom, determinante, decisivo e, na minha visão, não era falta de perna ou falta daquele momento que o Lino estava abaixo. Para mim, não. Para mim, naquele momento, ele estava bem. E também o Arrascaeta, né? Poderia ter tirado o Arrascaeta, mas eu sentia que com bola ele estava sendo muito determinante. Cada vez que a bola chegava nele, ele tem perigo, ele faz a diferença. Então, eu optei por deixar os que eu achei que fossem melhor até o final do jogo para poder tentar vencer. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Vinha, depois de ficar um bom tempo parado, ele voltou contra o Bragantino, jogou bem, você até elogiou a atuação dele. E a partir dali ele não teve tanta minutagem em comparação com o Ayrton Lucas, por exemplo. Do lado esquerdo você tem o Samuel Lino, o Ayrton Lucas, que são dois jogadores ali que atacam o espaço, que atacam a linha de fundo, mas o Vinha é um pouquinho mais construtor, né, ali por dentro. Qual o motivo de você escalar o Ayrton Lucas e não dar tanta minutagem para o Matias Vinha? Depois do Bragantino, o Vinha jogou contra o Atlético Mineiro. Não sei se foram 2 jogos, né, o do Brasileiro e também da Copa. Depois o Ayrton jogou na Copa e os dois estão muito bem, muito bem. Depois o Alexandre voltou contra o Inter. O Ayrton Lucas jogou no jogo no Brasileiro contra o Inter. E para mim a disputa tá muito acirrada, o nível está muito alto. Na verdade, o Ayrton fez um jogo contra o Inter espetacular. E como eu falei para vocês na outra coletiva, o Ayrton não começou contra o Vitória porque teve um problema familiar. Para mim, no nível que ele estava jogando e que está jogando, realmente tá complicado de escolher. Então a minha escolha foi opção pelo que eu achava que era melhor para poder vencer o jogo. E os 3 continuam sendo opção muito, muito boas para o treinador poder escolher e ter o lateral de alto nível. Aqui, Felipe, boa noite. Felipe, você teria 5 datas livres, né? Semanas cheias de trabalho até o final da temporada, porém, teve uma mudança no calendário em que, de agora para frente, tirando as datas FIFA, quarta e domingo, você vai ter que jogar todas, ainda tem um jogo atrasado contra o Sport. Queria saber como é que você replanejou o seu trabalho, né, o seu trabalho para esse restante de temporada, uma vez que você já falou várias vezes que 4 dias de descanso para você, para o seu time, é muito importante, que uma semana livre faz muita diferença. E, por exemplo, você tem o Cruzeiro brigando com você ali na parte de cima da tabela, que não teria essas datas, que passou a ter essas datas aí, Flamengo e Palmeiras ficando visivelmente prejudicados. Queria saber como é que você replanejou isso. Obrigado. Bom, o clube já se posicionou sobre essa mudança do calendário e temos que nos adaptar. Temos um elenco muito forte para poder competir até o final com essa mudança, mas que para os próximos anos que esse planejamento seja melhor, seja realmente organizado para que todos possamos nenhum possa sair prejudicado com nenhuma mudança. Felipe, boa noite. A gente teve hoje, eu vou sair um pouco do âmbito do jogo, né? Porque a gente teve hoje uma situação muito importante que aconteceu, não sei se você estava sabendo. A torcida jovem voltou para as arquibancadas e recentemente a raça rubro-negra voltou também. Queria que você falasse um pouco da importância de ter essas torcidas aí apoiando com instrumentos, com tudo, né? Podendo também apoiar, né? Fazer aquela batida, né? Junto com o time. Como é que você vê esse retorno das organizadas do Flamengo? E inclusive nessa reta final aí de temporada. Bom, é importante que o Maracanã esteja sempre lotado, que a torcida entenda que precisamos deles, precisamos do apoio, que a torcida nos empurre junto, porque não vai ser fácil, esse Campeonato Brasileiro não é fácil. Depois de uma goleada, já conhecemos bem o que é o Flamengo, né? Depois das derrotas também. Existe uma euforia muito grande, mas é importante que o torcedor saiba que quando venha para o Maracanã, nós pedimos para que venham empurrar a equipe, né? Não
simplesmente esperar outra goleada, né? Então é muito importante para mim que esses torcedores entendam isso e que venham para apoiar, porque precisamos muito da torcida até o final, que tenho certeza que eles vão fazer a diferença nessa mudança aí que aconteceu, com a volta deles. Felipe, boa noite. Claro que um gol muda muito a cara do jogo, eventualmente, não só pelo que representa para o time que faz, mas no plano do adversário. Em dado momento, o plano defensivo do Grêmio, quase praticamente só defensivo, já não servia mais para o que era o jogo. Só que o jogo acaba ganhando muitas características diferentes, né? Como é se reprogramar dentro de campo para jogos diferentes que existem dentro de um jogo? Por exemplo, era o tempo todo o jogador do Flamengo provavelmente sabendo que era um jogo que ele retomava a posse de bola, enfrentava uma defesa fechada, um adversário que saía de trás mais com bola longa, saltando a pressão do Flamengo, e de repente o adversário está tentando ficar um pouco mais com a bola, com o Cristaldo, com o Pavão, com o Aravena, tentando ficar um pouco mais com a bola, e aí você precisa tentar pressionar. A sua saída de bola, que não era pressionada, de repente passa a ser pressionada desde o tiro de meta. É difícil passar de um jogo a outro dentro do jogo, e por isso você acha isso é parte do desafio naquela parte final do jogo, que o Flamengo, com a vantagem, teve um pouco mais de dificuldade para gerir o jogo? Não, eu sinto que o Grêmio, a única forma que o Grêmio tinha ou escolheu para tentar machucar a nossa equipe foi com lançamentos em profundidade, na qual controlamos bem quase todas, né? Até mesmo a do pênalti do Ayrton. Não ia acontecer nada. Foi uma bola que ia para trás, no pé do nosso jogador. Então, não estavam machucando. Mesmo com essas mudanças e com a forma de jogar, eu não lembro de ter um chute no gol do Rossi, assim, sinceramente. E nós com bola estávamos com mais facilidades ainda, com exceção do tiro de meta, que é verdade que eles subiram as linhas e pressionaram mais. O tiro de meta é uma bola parada, mas depois, conforme nós tínhamos a bola e o controle, os jogadores estavam até tendo mais facilidade para poder criar jogo e chegar na área do Grêmio com mais facilidade. Depois as escolhas não estavam sendo as melhores e acabava partindo um pouco a equipe, e esse ida e volta começou a acontecer e não nos favorecia, né? E principalmente com esses lançamentos em profundidade que o Grêmio escolheu para tentar machucar a gente. Então, como eu falei, com a construção em si, não estavam machucando muito a nossa equipe, mas sabíamos de todas, treinamos todas as fases, treinamos também a equipe defender em bloco baixo, e até, como eu falei, não lembro da equipe ter sofrido, mas uma fatalidade, aconteceu o pênalti, que foi a única chance que eles tiveram, e com isso o empate. Felipe, boa noite. Eric Viana, do Mundo Bola Flamengo. Depois da goleada contra o Vitória por 8-0, você disse que mesmo numa goleada, toda a partida indica pontos que se possa melhorar e evoluir, enfim. E agora o Flamengo encerra com esse empate aí, a parte pré-data FIFA da temporada, vai ter uma pausa agora. E a minha pergunta é o que fica para melhorar, o que você pode analisar dessa partida que o Flamengo precisa melhorar para a volta da data FIFA, trabalhar bem para voltar mais forte aí da data FIFA. Obrigado. A partir de amanhã eu começarei a analisar o que foi o nosso jogo, e analiso e aí decido os principais pontos que nossa equipe tem que evoluir. Mas eu repito, o resultado foi 1-1, mas o jogo não diz isso. Nós fizemos muitas coisas boas, fizemos um jogo tanto defensivamente como ofensivamente muito bom, muito mais que suficiente para poder sair daqui com resultado positivo. Então o resultado, ele não me engana. Eu sou muito realista com o que acontece no campo, mas com certeza no 8-0 eu tinha coisas que corrigir, e agora nesse jogo também teremos coisas que corrigir, também já visando o próximo jogo contra o Juventude lá na frente. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Hoje você tinha 2 desfalques importantes no meio de campo, um deles que já está há mais tempo fora, né, que é o Pulgar, e o outro o Jorginho. Queria saber como você não ter esses 2 jogadores afeta a sua preparação tática para uma partida, já que você é um treinador propositivo, que gosta de jogadores ali que têm essa capacidade. Como afetou o seu estilo de jogo não ter nem no banco essa opção no segundo tempo? Não, todos eles têm o mesmo conteúdo tático, todas as peças. Temos agora 6 volantes, Eric, Jorginho, Saul, Everton, Alan, Nico, 6 volantes. Todos eles têm o mesmo conteúdo, né? Então todos eles têm características diferentes e têm formas de
aplicar esse conteúdo que é passado de forma diferente. E eu escolho sempre o que eu acredito que é melhor para a equipe. Claro que eu já falei para vocês outras vezes que o Eric é um pilar e estamos todos querendo e desejando que ele volte. E o Jorginho, vocês já sabem da liderança e da importância que ele tem dentro desse elenco, mesmo com pouco tempo aqui. Mas o time fez, os volantes que jogaram, tanto Saul como o Nico, fizeram um excelente jogo, controlaram, criaram, marcaram muito bem, fizeram tudo que eu pedi, e o Everton entrou realmente já no momento onde nossa equipe estava sofrendo. Mas o conteúdo para eles é o mesmo. Boa noite, Felipe. Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV. Felipe, depois de muito tempo, o Michael voltou a aparecer no banco de reservas, né? Recentemente, você até mesmo na coletiva disse que eventualmente sairia alguns atletas, né? No caso, teve a saída do Lohan, do Matheus Gonçalves e do Vitor Hugo. O elenco está fechado para saídas. Haverão mais alguns outros atletas que vão caminhar em outro local. E queria saber também, em relação à janela fechando na terça-feira, no dia 2, se o grupo está fechado para entradas também para o restante da temporada. Bom, essa é uma pergunta para o Boto, né? Que é uma pergunta para a diretoria sobre entradas e saídas. Eu estou muito feliz com o elenco que eu tenho, e qualquer decisão que o Boto e o presidente tomarem, tanto de entradas como de saídas, repito, estou feliz. Estou feliz porque realmente sinto que tenho um elenco extraordinário na mão. Então, uma decisão deles, e eu na qual participo com as minhas opiniões, mas são eles que decidem. Felipe, Dani Boaventura, Flamengo TV. A gente está fazendo uma reportagem especial sobre o Lino, né? Um mês completo no clube agora, e acabou culminando numa convocação para a seleção. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre essa chegada, o desempenho e o resultado disso, que acaba sendo a consequência de ir para a seleção. Bom, é um jogador diferente, né? Já falei em outras ocasiões, um jogador que, quando pega a bola, é diferente, é determinante, tem drible, tem esse perigo que precisamos sempre, principalmente nessa parte do campo, onde precisamos e geramos tanta vantagem, e é um jogador ainda que tenho certeza que vai evoluir muito e nos vai dar muitas alegrias. Agora foi premiado e coroado com uma convocação para a seleção merecida. Espero que ele vá, jogue no Maracanã, não na Bolívia, e que volte para cá em plenas condições para poder ajudar novamente a equipe. Okay? Boa noite, pessoal. Boa noite, então, Felipe Luiz. Que foi, Geilson? Ele tá escalando já, né? Para jogar no Maracanã e não na Bolívia. Tá escalando a seleção brasileira também. Pelo menos para preservar o jogador, né? O jogador dele, o Samuel Lino. Vamos fazer o seguinte, tem muita coisa pra gente falar então do... Meus queridos, empate, né? 1-1. Eu não esperava esse resultado. A Arrascaeta jogou bem. Enfim, marcou o gol. E o Volpi, né? Eu tenho que destacar muito isso. O Volpi, goleiro aí do Grêmio, jogou muito. Catou muito. Enfim, coisas do futebol. A gente esperava aí uma vitória com goleada. Depois, uma vitória com goleada, assim, muitos, eu vi o pessoal falando, né, muitos aí falando 4-0 no mínimo, enfim, 3-0, meu palpite seria 2, depois do jogo aí contra o Vitória, mas a gente sabe também da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, e é óbvio que os caras não iam permitir, enfim, não iam tomar uma goleada, né? O Mano, ele é bem conhecido, né, pela retranca, enfim, por armar um time, né, bem retranqueiro, né, e até o Felipe Luiz nos alertou, né, falou a respeito disso, que não era para esperar, talvez uma goleada e tudo mais, porém um empate eu não esperava, não, eu esperava pelo menos uma vitória, e que agradece aí numa dessa, até o momento, né, que eu tô gravando esse vídeo, é o Cruzeiro que ganhou aí do São Paulo, e ainda tem o jogo do Palmeiras aí contra o Corinthians, então chance aí para os rivais tirarem aí essa diferença para o Flamengo, enfim. Mas vamos continuar acompanhando, vamos continuar aí torcendo, obviamente, para que esse empate não atrapalhe aí a sequência, tanto dos jogos que virão aí da Libertadores e também a sequência aí do Brasileiro. Beleza, meus queridos? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa sua curtida e coloque aí nos comentários da onde vocês são, porque eu tenho curiosidade aí para saber da onde vocês estão falando. E bora aí para o próximo vídeo.